Fala olhando para a pessoa que está. Você sabia que aqui não é proibido dar glória a Deus, dar aleluia, levantar a mão, bater palma, rodopiar, dar cambalhota? Estou brincando, amém? Então a gente tem que interagir. O pastor prega, vocês falam aleluia, e o pastor pede para vocês repetir algo, é didático isso, vocês repetem, e vamos junto ministrar a palavra do Senhor. Culto não é para a gente assistir o culto, irmãos. O culto a gente não assiste, o culto a gente participa dele, amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos fazer um teste então. Quem está cheio de Deus aqui, diga aleluia. Quem está com uma expectativa tremendo de que Deus tem coisas novas na sua vida para fazer até dezembro, diga glória a Deus. Eu tenho. Deus é poderoso. Sinto no meu coração de falar isso para você. E você chegar no teu médico, você que está fazendo tratamento faz tempo, chegar no teu médico e o médico olhar para você e falar assim: você está de alta, acabou o tratamento, você está curado. Você crê nisso? Você que vai crendo, recebe, fala: receba em nome de Jesus. Então eu posso, em nome de Jesus, né? Irmãos, todos vocês conhecem a história de Noé. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas Deus tem uma palavra nova, uma palavra de revelação para nós esta noite. Deus, Ele permite certas coisas, porque quando Deus permite certas coisas, Ele quer corrigir muitas vezes a nossa rota, e Ele quer nos levar a níveis mais altos. O nosso Deus não gosta de nada parado. Você já ouviu falar da primeira lei de Newton, a lei da inércia? Quem aqui lembra da primeira lei de Newton, os grandes estudiosos? Olha, o Newton está aqui. Newton, foi você que escreveu essa lei? A primeira lei de Newton é a lei da inércia, não é isso? O que é a lei da inércia? Tudo que está parado, o que acontece? Tudo que está parado, a tendência é continuar a ficar parado. Então dá um cutucão na pessoa que está do seu lado e fala: e aí, você está parado ou não? Se você estiver parado, você vai continuar parado. Agora, tudo que está em movimento, a tendência é continuar movimento e aumentar a velocidade. A Bíblia nos diz que Deus julgou o mundo da época. O pecado da humanidade chegou até diante de Deus, e Deus não suportou mais o pecado. Deus diz: vou acabar com a humanidade. Deus olhou para a terra e viu Noé. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você sabia que Deus sempre fica olhando aqui para a terra? Deus gosta desse planeta, irmãos. Deus gosta de presidente prudente. De vez em quando Deus fica olhando lá na tua rua, no teu bairro, no teu trabalho, na escola, na faculdade, onde você trabalha. Deus fica olhando. Ele fica olhando você. Aí Deus viu que Noé era um homem justo, um homem íntegro, um homem correto. Ele viu que Noé era um homem que tinha comunhão com ele. Ele viu que Noé andava com Deus. Deus falou: vou usar esse homem, eu vou salvar esse homem, vou acabar com tudo, mas com ele não. Noé, quando Deus falou para ele construir a arca, Noé estava numa posição, vamos falar assim de uma forma bem simples para você entender. Noé estava no nível do mar, bem lá embaixo. Quando Deus fala para ele, as pessoas olharam e viram Noé cortando madeira, Noé fazendo a arca, e começaram a tirar sarro dele, como acontece conosco também. Quantas vezes Deus coloca algo no teu coração, e você começa a fazer esse algo,
e as pessoas olham para você e falam assim: você está ficando doido? Você está ficando doido? Como que você tem coragem de fazer isso? Como é que você tem coragem de fazer aquilo? Você está indo demais na igreja. Você só pensa em igreja. Você não pensa mais em nada. Ah, meu Deus. A história se repete sempre, né? Você só pensa em igreja, você não pensa mais em nada. E aí a palavra de Deus nos diz que Deus falou com Noé, e Noé obedeceu criteriosamente Deus em tudo. Em tudo. E construiu a arca. A Bíblia nos diz que assim como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, será assim na volta de Jesus. Então a sociedade na época de Noé era uma sociedade corrompida, irmãos, uma sociedade cheia de pecado, uma sociedade cheia de erro, uma sociedade que desagradava a Deus. O estilo de vida daquelas pessoas não agradavam a Deus, a maneira deles viver não agradava a Deus. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. O que é dava-se em casamento? Ele juntava, largava, juntava de novo, aí largava outra, vivia desse jeito. E a Bíblia diz que Noé foi fiel. Quando Noé terminou a arca, Deus falou para Noé: entra na arca, você e a sua família. Quando Noé entrou na arca, Deus não falou mais com Noé. Deus ficou mais de 1 ano sem falar com Noé. Você pode ler aí no livro de Êxodo. Deus não fala. Enquanto Noé está dentro da arca, Deus não fala. Às vezes a gente não está ouvindo Deus, mas a gente está na arca. Glória a Deus. Às vezes você não está ouvindo Deus, mas você está no centro da vontade dEle. Sabe, o professor, quando ele está aplicando a prova, ele fica em silêncio. Deus não fala, mas Deus está trabalhando. Que Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. E a palavra de Deus diz: entra na arca, você e sua família. Noé entrou. Quando Noé entrou, ele fechou a porta, selou a porta da arca por dentro. Deus foi lá e selou por fora. Ou seja, agora ninguém mais conseguia entrar naquela arca. Veio dilúvio, a chuva veio, milhares, milhões, bilhões, trilhões de litros de água, e aquela arca, aquele barco, aquela arca que estava lá embaixo, começou a subir, a terra começou a ficar cheia. De repente, a Bíblia diz que o cume mais alto, o monte mais alto, a água ficou 3 metros acima do cume mais alto da terra. Quando passam-se o tempo, para de chover, mas ainda a terra está inundada de água. Noé está dentro da arca. Eu pergunto para você: será que era gostoso estar na arca, irmãos? Era bom estar na arca ou não? Eu acredito que não era muito confortável estar na arca, irmãos. Noé não estava num transatlântico. Ali não tinha garçons, garçonetes, equipe de limpeza. Ele não estava fazendo um tour, ele não estava fazendo um cruzeiro. Era o único objeto de sobrevivência, era a arca. E ele não estava só com seres humanos, apesar de que muitas vezes seres humanos é mais sujo que animal. Ele estava com animais. Então esses animais defecavam, urinavam, comiam, enfim, estava tudo ali, junto e misturado. E a Bíblia diz que ali não devia ser um lugar muito confortável para se estar. Sabe, muitas vezes obedecer à vontade de Deus
nos faz muitas vezes nos sentir, às vezes, desconfortáveis. Às vezes é um confronto que Deus pega a gente aqui e fala: está doendo, Deus, o que é isso? Por que isso, né? De repente é uma outra coisa que Deus vai nos ensinando. Às vezes é uma outra coisa, isso vai nos deixando meio que desconfortáveis. Mas louve a Deus, não murmure, glorifique a Deus, porque a arca era o único meio de salvação. Você está servindo a Jesus, você pode estar passando por algumas dificuldades, por algumas lutas, por momentos que você não está entendendo. Pastor, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso, não estou entendendo por que aconteceu isso. Calma, tranquilo, 1 Pedro 5,7 para você, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Aplauda o nome do Senhor. Mesmo que você não entenda o processo, continue obedecendo. Vou abrir um parênteses aqui, os garçons, né? Os servidores que estavam servindo lá naquela festa em Caná da Galileia, quando Jesus falou para eles: encham de água essas talhas, os caras falaram: esse homem está doido, nós não estamos precisando de água, nós estamos precisando de vinho. Mas eles obedeceram, e quem obedece vê milagre. A Bíblia diz: quem obedece vê milagre. Aliás, você não vê o milagre, é o milagre que te procura, é a bênção que te procura. Levante a sua mão e diga assim: eu quero viver na minha vida. Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos vão vir e vão me encontrar, e vão me alcançar, e vão vir sobre a minha vida, porque eu estou obedecendo a Deus, elas vão me achar. E a palavra de Deus diz que quando cessou tudo, parou de chover, um ano dentro da arca, a Bíblia diz que Noé soltou um corvo. O corvo voou, voltou, depois soltou de novo, o corvo foi embora. Aí ele soltou uma pomba, a pomba voou, voltou, depois soltou novamente a pomba voou e veio com um ramo de oliveira. Ou seja, a vida estava brotando. A vida estava acontecendo lá fora. Tudo havia morrido, tudo estava submerso, mas depois que parou a chuva, Deus começou a trabalhar a oliveira, as plantas, a relva e tudo, e a pombinha trouxe uma oliveira, um raminho de oliveira, um brotinho de oliveira. Noé entendeu, falou: já tem vida lá fora. Você sabe que é um momento na vida da gente que a gente tem que ficar recluso, mas nós não podemos ficar recluso a vida inteira. É um momento que a gente tem que sair. E a palavra de Deus nos diz que quando Noé fez isso, ele esperou, depois que a pomba trouxe para ele uma folha de oliveira, Noé esperou mais 7 dias. Repita comigo: esperar não é gostoso, não é bom esperar. Quem gosta de esperar? Vai lá no consultório médico. Esses dias eu fui no consultório médico. Os médicos são bênçãos de Deus, né? Eu tinha uma consulta marcada 15 para as 4. Aí o médico disse, a secretária do médico mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: olha, houve uma intercorrência e o médico vai se atrasar 1 hora, então o senhor vem 15 para 5.
Aliás, era 15 para as 3, o médico, a moça falou, o senhor vem 15 para as 4. Ok, beleza, falei, ótimo, estava aqui na igreja, falei, vai dar tempo de eu tomar um banho, estava no meio desse negócio aí, da terraplanagem, cheio de pó, vai dar tempo de tomar um banho para o médico. Quando eu chego no médico, a mocinha falou, olha, pastor, vai demorar mais um pouco. Eu falei, quanto assim, mais ou menos um pouco? Falou, pelo menos 1 hora. Graças a Deus que aquele médico não tinha aquelas revistas Veja. Sabe aquelas revistas Veja sem capa, rasgada, de 1900 de bolinha? Vocês já foram em consultório assim, irmãos? Né? Nada contra os betadinhos, nem fica sabendo, é a secretária que precisa pensar nisso. Né? Aquelas revistas de 2010, 2015, né? Olha, o presidente Lula era presidente da República ainda, está lá, tal. Ninguém gosta de esperar. Eu perguntei quantas pessoas tem na minha frente, ela falou, só 9. Falei, só 9? Que legal, só 9, tá bom, então eu sou o 10º, 10 é muito bom, o número 10 é top, né? O número 10 foi o número do Pelé, eu sou o 10º, beleza. Bom, ficamos ali esperando. Não é bom esperar, mas se você ver no capítulo 8, quantos 7 dias Noé esperou? Noé esperou 7, depois ele esperou mais 7, depois esperou mais 7, quando a pomba volta com a oliveira, ele espera mais 7, aí ele abre. Quando ele abre, a Bíblia diz no versículo 13, que era o primeiro dia do primeiro mês. Ele abre, e dentro da arca, ele olha, e ele percebe que a terra está enxuta. Está enxuta. Ele poderia chegar e falar, bom, já acabou o dilúvio, agora vamos descer desse negócio aqui, vamos sair dessa arca aqui, não aguento mais ficar aqui dentro, vamos sair. Mas ele fez isso? Não. A Bíblia diz que ele esperou mais 47 dias. A Bíblia diz que no versículo 14, aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. No versículo 13, diz que a terra estava enxuta. No versículo 14, diz que a terra estava seca. Ele esperou mais 47 dias. A terra estava enxuta. Ele poderia sair daquela arca? Sim. Mas era certo ele sair daquela arca? Não. Por quê? Quem falou para ele entrar na arca? Deus. Então quem tinha que falar para ele sair da arca era Deus. Levante a sua mão e fala assim, eu não dou um passo para frente, enquanto Deus não falar comigo. Glória a Deus. Esse é o segredo dos grandes patriarcas, dos grandes vencedores, dos grandes heróis da Bíblia, dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. O segredo é, está tudo bom lá fora, a morte não existe lá fora, a oliveira já está brotando, existe relva na terra, mas ainda Deus não falou para mim sair. Cuidado com a pressa, cuidado com a precipitação. A precipitação, ela gera problemas. Lembra de Abraão? Deus tinha prometido para Abraão um filho ou não? Sim. Mas aí a Sara um dia falou, Abraão, acho que Deus, nós não entendemos direito esse negócio de Deus não. Deus falou um filho, mas você vê, né, eu estou ficando cada dia mais velha, eu acho que o negócio é você ter um filho que é a nossa serva, né? É a mesma coisa, é minha serva, o filho dela vai ser meu filho, ela serva é serva, escrava é escrava, ela vai ser meu filho. O que aconteceu? Gerou um Ismael. Não gere nada que possa te causar problemas. A precipitação, ela gera problemas na nossa vida, e muitas vezes esses problemas vão nos acompanhar por resto da vida.
quando você vê os países árabes ali em volta de Israel, brigando com Israel, são todos descendentes de Ismael. Você sabia disso? Palestina, Jordânia, Síria, Arábia, Kuwait, Iraque, Irã, tudo descendente de Ismael. E o Israel é o Isaac, é o filho da promessa. Então não se precipite. Quantos dias ele esperou, irmãos? Ele tinha esperado várias semanas, vários 7 dias, mas agora ele espera 47 dias. E se Deus não falasse com ele, ele ia esperar 2 meses, 5 meses, 10 meses. Noé era um cara determinado, ele era obediente. Então a Bíblia diz que quando ele abriu e viu que no dia 27 do 2º mês a terra estava seca, no versículo 15 está escrito: Deus falou. Deus falou. O Senhor do universo falou. O Senhor que tem o controle de todas as coisas falou. Se Ele falou, está falado, meu irmão. Se Ele falou, está falado. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, o melhor da terra chegou. Se Ele falou, haja. Se Ele falou, obedeça. Se Ele falou, faça rápido. Se Ele falou, age depressa. Deus falou. O que Deus falou? Saia da arca, você e a sua família. E a Bíblia diz que Noé disse para sua esposa, para os seus filhos e para suas noras: chegou o momento de nós sairmos. Deus falou. Como é bonito a gente ouvir Deus. Sabe qual deve ser a sua maior oração nos dias de hoje? Final de 2021, a sua maior oração, o tempo que você deve passar com Deus, pedindo a Deus, é discernimento. É você aprender a ouvir a voz de Deus, é captar a voz de Deus no meio de 1 milhão de vozes que existem nesse mundo. Tem muitas vozes nesse mundo, irmãos. Tem vozes que geram incredulidade, vozes que geram dúvida, vozes que geram precipitação, vozes que geram uma porção de coisa, mas a voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus, ela é poderosa como trovão, e ela é mansa como a mais perfeita bonança no mar. A Bíblia diz que Noé saiu. Quando ele sai, irmãos, antes de ele sair, Deus disse: a partir de hoje, aliás, quando Noé sai, versículo 20, quando Noé sai da arca, quando Noé saiu da arca, ele poderia sair comemorando, gritando, rolando no chão, fazendo um monte de coisa, cheio de planos, mas o homem de Deus é homem de Deus, né? Pessoa de Deus é diferente. A Bíblia diz que Noé, quando ele sai da arca, ele levanta um altar. Ele levanta um altar, ele edifica um altar. Você tem edificado altar na sua vida? Um altar na vida da gente, irmãos, é algo que se torna algo memorável. Olha a vida de Abraão. Por onde Abraão passou, ele deixou um altar, rastros de altar. Ali ele adorou a Deus, ali ele adorou a Deus, ali ele adorou. Onde ele passava, ele deixava o altar. A marca de um homem de fé, de um homem obediente, de um homem que amava a Deus, de um homem que servia a Deus, de um homem submisso a Deus. E a palavra de Deus diz que
Noé edificou um altar ao Senhor. O versículo 21 diz que o Senhor sentiu o aroma daquela oferta, daquele altar, daquele holocausto. Preste atenção, sentiu o aroma, é isso, quando Noé saiu da arca, Deus observando Noé, vamos ver como é que ele vai fazer, o que ele vai fazer agora. De repente Noé começa a pegar algumas pedras, ele começa a levantar um altar, ele pega um animal, ele mata um animal, ele sacrifica, ele queima aquele animal a Deus. É interessante nós entendermos que quando Deus falou com Noé a primeira vez, Noé estava lá embaixo. Noé estava lá, entre aspas, no nível do mar. Veio o dilúvio, veio a luta, veio o problema, veio a dificuldade, veio a prova, veio as batalhas. Todas as lutas que você enfrentar na sua vida, quando começa a luta, você está num nível, mas quando a luta termina, você está num nível muito mais alto. Quando Noé começou, quando ele ouviu para construir uma arca, ele estava lá embaixo, mas quando ele construiu a arca e acabou o dilúvio, ele estava no Monte Ararat. Glória a Deus. Deus, Ele te tira lá de baixo e Ele te coloca lá em cima. Deus te tira lá de baixo, lá do fundo, e Ele te coloca nos montes. Aleluia! Qual era o segredo da vida de Noé? Lá embaixo, quando ele não tinha nada, ele era fiel a Deus. Quando ele estava no monte, ele continuava sendo fiel a Deus. Lá embaixo, ele era fiel a Deus. Lá em cima, ele continuava fiel a Deus. Vou citar aqui alguns exemplos. Lá embaixo, quando ele vinha na igreja a pé, ele era fiel a Deus. Mas quando ele vem na igreja com um carro importado, ele está aqui em cima, ele continua servindo a Deus. Lá embaixo, quando ele não era ninguém, ele servia a Deus. Mas quando ele é alguém, ele é um diácono, ele é um obreiro, ele é um pastor, é um músico, ele continua servindo e adorando a Deus. Não importa, meu irmão, a luta que você está passando. Quem sabe o diabo quer te deixar traumas, o diabo quer te deixar lutas. Quem sabe você está passando por um grande dilúvio, quem sabe você está passando por uma grande provação, quem sabe você está passando por um problema que você não está entendendo, por quê, para quê, o que acontece, por que aconteceu, porque foi comigo. É Deus dizendo a você: estou te elevando de nível, eu estou tirando você de um lugar, e toda essa provação, essa dificuldade, essa contrariedade, esse problema, essa doença, está te levando para o cume do monte. Aplaudam o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que lá no Monte Ararat, a arca está lá. Vocês sabiam que a arca está lá? Está coberta de gelo. Nenhum homem chegou até lá, até hoje. Mas está lá, tem provas científicas que ela está lá. Olha o lugar, a altura que Deus levou Noé. A Bíblia diz que Deus pega o pobre, e Deus tira ele do monturo, da cinza, e Ele faz ele assentar entre os príncipes. Esse é o nosso Deus, né? Então a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus. Quando ele edifica um altar ao Senhor, Deus aspirou, Deus sentiu o cheiro. Irmão, quando você serve a Deus, quando você presta a Deus o seu culto racional, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo, mente, corpo, mãozinha, pezinha, corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Tem coisa que você tem que dizer para o teu corpo: não vou fazer isso, eu vou oferecer a Deus. Você está entendendo? Você tem que mostrar para a tua alma quem manda. A Bíblia diz que aquele que domina o seu espírito é mais poderoso que aquele que domina um exército, conquista uma cidade. A Bíblia diz que Noé edificou, e quando ele edifica, Deus sente o cheiro. Quando você está vivendo uma vida na presença de Deus, olha o cheiro da obediência, o cheiro da fé, o cheiro do amor, o cheiro da gratidão. Nossa, olha o aroma da fé, da gratidão. Aleluia, aleluia. Oh pastor, Deus não se impressiona com o perfume lá francês, não, irmão. Esse perfume não impressiona a Deus. O perfume que impressiona a Deus é o teu sacrifício, é quando você diz não para o pecado, é quando você diz sim para Deus, é quando você apresenta o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e aí você começa a experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, você começa a experimentar a vontade de Deus nos 3 maiores níveis. Boa é bom demais, mas agradável é melhor que bom, e perfeito é melhor do que agradável. Deus quer te levar a esses 3 níveis da vontade dele. Quando Noé fez isso, a Bíblia nos diz que Deus falou: não destrua mais a terra, não destrua mais o homem. E Deus falou: a partir de agora, enquanto durar a terra, vai ser desse jeito, vai ter plantio e colheita. Quem plantar, colhe. Plantio e colheita. Vai ter frio e calor, vai ter verão e inverno, vai ter dia e noite. Mudou alguma coisa de lá para cá? Já viu alguém colher sem plantar? Já ou não? Não. Você já viu o dia virar noite? Às vezes numa tempestade, mas é minutos, é horas, volta ao normal. Já viu a noite virar dia? Não. Por quê? Porque foi uma lei fixa que Deus estabeleceu. Agora preste atenção para encerrarmos a mensagem. A Bíblia diz que quando Deus acabou de dizer isso, Deus disse: Noé, vem cá. Oh Noé, como eu tenho alegria em você. E a Bíblia diz no capítulo 9, no versículo 1, que Deus abençoou Noé e os seus filhos. Eu quero parar nesse ponto, depois nós vamos terminar o versículo. Essa bênção, nós muitas vezes não sabemos o significado de bênção. A gente acha assim: pastor, eu tinha um problema no meu rim, eu estava com uma pedra, um cálculo no meu rim, e aí Jesus curou, pastor, eu expeli o cálculo do rim, pastor, eu orei, o senhor orou, alguém orou, tal, pastor, saiu a pedra, saiu o cálculo, glória, pastor, eu recebi uma bênção. Verdade, você recebeu uma bênção, foi uma bênção, glória a Deus. Mas não é essa bênção que Deus fez para Noé. Essa bênção que Deus deu a Noé foi a bênção que Deus deu a Adão. Essa bênção que Deus deu a Noé foi uma bênção de não receber algo, foi uma bênção para realizar algo. Vou repetir, por favor, eu falo, vocês repetem, para vocês gravar, vocês precisam ouvir vocês falar. Diga assim: a bênção que Deus realizou em Noé não era para ele receber algo, mas era para ele realizar algo. Mais uma vez, né? Porque aí o fogo de Deus, ele vai pegando um aqui, outro ali, outro no meio e tal. Nós precisamos entender. A bênção, repete comigo, mais uma vez, vamos lá, sem entender, você vai dar glória a Deus, vamos lá. A bênção que Deus deu a Noé
não é para ele receber coisas, mas era para ele realizar coisas. Vou repetir, porque o fogo começou a pegar aí, alguns começaram a entender. Vamos lá de novo, vamos lá, para arrebentar a boca do balão, para o diabo ouvir, para você ouvir, para a tua fé ser ativada. Repita comigo: a bênção que Deus deu a Noé, não era uma bênção para ele receber presentes de Deus, mas era uma bênção para ele realizar coisas. Deus abençoou. Essa bênção, na verdade, é uma bênção de capacitação. Deus estava capacitando Noé, Deus estava habilitando Noé, Deus estava dizendo: Noé, eu te abençoo para isso, Noé, eu te abençoo para você executar isso, Noé, eu te abençoo para você fazer isso, eu te habilito, eu te abençoo para você conquistar, eu te abençoo para você ser fértil, eu te abençoo para você multiplicar, eu te abençoo para você dominar, eu te abençoo para você encher a terra. Repita comigo: a bênção que Deus deu a Noé, não era para ele receber presentes de Deus, mas era para ele realizar coisas tremendas, poderosas. Coloca a mão assim, fala assim: era uma bênção de capacitação. Olhe na sua mão e diga: em nome de Jesus, Deus vai me dar essa bênção. Onde eu tocar, Deus vai me capacitar. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: Deus vai me dar capacitação, e eu vou ter cada ideia que vai surpreender o mundo, eu vou ter cada pensamento que vai surpreender o mundo, e eu vou fazer coisas que eu mesmo não vou acreditar. É uma bênção de capacitação que não vem de você, que não sai de você, que não é fruto do seu bem, que não é fruto dos seus estudos, que não é fruto da sua capacidade, mas é uma bênção, é uma capacitação que vem do céu, é sobrenatural. Então Deus abençoou Noé, Deus capacitou, Deus habilitou, Deus virou uma chave. Deus disse: Noé, agora você está capacitado, agora não é mais eu, é você. Não é quem vai conquistar, é você. Quem vai ser fértil é você. Quem vai multiplicar é você, porque você já está capacitado para isso. Você já está abençoado para isso. Não é você vai dominar, é você que vai fazer isso, porque você já tem essa bênção para isso. Eu sinto no meu coração que Deus quer derramar essa bênção sobre a vida de algumas pessoas aqui nessa noite. E Deus é tão bom, irmãos, que Deus diz: se alguém ouvir, desejar e ouvir as minhas palavras, essa pessoa comerá do melhor dessa terra. Se alguém quiser me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Se você quiser, você recebe essa bênção hoje. Que bênção é essa, pastor? É uma habilidade que você vai receber de Deus, que na hora que você estiver fazendo, você, Deus, como é que foi isso? Eu não estou entendendo. Como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu consegui inventar isso? Como é que eu consegui fazer uma eu ia falar uma mamografia, não, uma monografia dessa? O meu TCC, Deus, o que é isso? Deus, no meu trabalho, o teu patrão fala: cara, de onde você tirou esse negócio? De onde surgiu essa ideia?
Aleluia. Olha a bênção que Deus deu a Noé, a capacitação que Deus deu a Noé. Primeiro, de ser fértil. O que é ser fértil, pastor? É ser sadio, é ser produtivo. Deus não gosta de nada parado. Deus gosta da fertilidade, da fecundidade. Deus gosta que a gente realize. Deus vibra com as nossas realizações, irmãos. Deus vibra com as tuas conquistas. Conquistas materiais, espirituais, financeiras, material, todo tipo de conquista, Deus vibra. Minha irmã, você que é cozinheira, Deus vibra quando você descobre uma receita nova, um sabor diferente. Deus vibra. Deus vibra quando você consegue superar algo que você não conseguia superar. Você rompe aquilo que você não conseguia romper. O Eduardo contou um testemunho tão bonito, terça-feira aqui, quinta-feira aqui nos Homens sobre Gratidão. Deus vibra. Então Deus, Ele quer fazer você fértil. O que significa isso, pastor? Significa que Deus vai fazer você produtivo. Chega de terra parada. Chega de sequidão. Chega de falta de frutificação. Deus quer que você frutifique. Deus quer que essa terra chamada Edson, Tati, chamada Thaís, chamada Luiz, chamada Rita, chamada Débora, produza, cresça, produza, seja fértil. Aí a Bíblia diz que Deus deu uma segunda bênção a ele. Essa bênção vinha num outro nível. Você vai produzir, você vai ser fértil, mas essa bênção de capacitação, você vai multiplicar. Faz assim comigo, ó. Multiplicar. Multiplicar por quanto? Fala, não sei. Aí é você e Deus. Deus olhou para Josué e falou: Josué, ó, você conquistou muita terra, Josué. Eu disse para você que onde você colocasse a planta dos teus pés, eu daria para você. Josué, você colocou a planta dos seus pés em muita terra, mas ficou tanta terra para conquistar, Josué. Multiplicar o que? Multiplicar o que você quiser. Você pode multiplicar por 2, por 3, por 5, por 10, por 500, por 600, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus da honra. A Bíblia diz que você, o menor, produz por 1000, um produz por 1000 e 2 produz por 10.000. Recebe essa palavra no teu espírito. Um produz por 1000 homens e 2 homens produz por 10.000. Pastor, que matemática doida é essa? Meu irmão, essa é a matemática do céu. A terceira bênção é a bênção: encha a terra. Deus precisa abrir os teus olhos. Existem terras. Quando eu estou falando terra, não estou falando de fazenda, de terreno. Existe terra, existe território que estão ao seu redor, que Deus está dizendo: filho, ó, isso aqui é teu. Você vai conquistar tudo isso aqui, filho. Existe território espiritual que você precisa conquistar através da oração, da vida com Deus. Existe território material que você precisa conquistar através da fé, através da oração, através do trabalho. Existe muita terra para você conquistar. Então levante a sua mão e diga assim: eu quero, eu desejo esta bênção, a bênção da capacitação, da habilitação, para que eu seja fértil, eu produza, eu multiplique e eu conquiste todos os territórios que ainda não foram conquistados. Escute o que eu vou dizer para você: existe território que é só seu. Você não entendeu ainda, meu irmão? Ai, pastor, se eu não conquistar, o outro vai conquistar. Não, o outro não vai conquistar, vai ficar um território perdido, porque Deus preparou esse território para você.
Consegue entender? Tudo começou quando Noé andou com Deus, quando Noé foi obediente a Deus, quando Noé andou em justiça com Deus, quando Deus falou para Noé: Noé, eu vou propor uma coisa maluca para você, construa uma arca. Noé falou: construa, Senhor, mas não tem lógica construir arca, mas eu construo. A arca está construída, ele está sendo caçoado, o pessoal está tirando sarro dele, virou um velhinho gagá, tal. Ele não está nem aí, ele tinha convicção de Deus. Quando ele acaba de construir, Deus fala: Noé, pode entrar, entra na arca, e a Bíblia diz que ele entrou. A Bíblia diz que Deus ficou em silêncio com ele mais de um ano. Deus falou: sai da arca, ele saiu, ele edificou um altar. Quando ele edifica um altar, Deus diz: ele cresceu, eu tirei ele lá de baixo, e agora ele está aqui em cima. Eu tirei ele lá do vale, e agora ele está no cume do monte, e ele continua sendo fiel, sendo amável, ele continua apaixonado por mim. Há pessoas que estão lá no vale, irmãos, e Deus dá uma bênção para ele. Se ele cresce um pouquinho na vida material, ele já esquece Deus. Pastor, não dá tempo na igreja, né, pastor? Porque o senhor sabe como é que é. Pastor, eu tenho um monte de compromisso. Tá bom, vai ficar só nessa conquista. Mas se você entende que Deus é a coisa mais importante da sua vida, que Ele é a sua vida, e que você diz: eu paro tudo para Deus, eu deixo tudo para Deus, eu não troco nada, eu não troco Deus por nada, as coisas vão mudar na sua vida.